Olá, seja muito bem-vindo a este canal, eu sou Matheus Araújo e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de Harry Potter. É um tema polêmico, né? Muito polêmico. Toda vez que eu levanto esse tema, toda vez que eu falo a respeito dessa minha tese sobre Harry Potter, muita polêmica vem junto a isso, né? Então, geralmente eu sou massacrado aí por uma série de fãs de Harry Potter, recentemente até cosplayers do Harry Potter, e de forma geral o fã de Harry Potter se sente muito revoltado com o que eu tenho a dizer sobre a série, mas é preciso falar sobre isso, é preciso falar a respeito de Harry Potter e o cancelamento. Bom, o meu propósito nesse vídeo aqui é apresentar uma tese. Bom, até hoje eu não vi ninguém falar a respeito disso, ninguém falar com essas palavras aquilo que eu vou dizer aqui. Tem alguma inspiração naquilo que eu vou dizer em um áudio, em um podcast do Roger Scruton. O Roger Scruton, um grande filósofo, faleceu recentemente e ele falou a respeito do Harry Potter, algumas questões interessantíssimas, mas não é exatamente o que eu vou dizer aqui agora. O que eu tenho para explicar aqui neste vídeo para vocês é o seguinte, uma coisa bem simples. Na minha visão, na minha opinião, a saga Harry Potter, ela molda o imaginário do cancelamento da década seguinte, né? Então, temos ali Harry Potter até o início dos anos 2000, né? Se eu não me engano, o último livro foi publicado em 2007, né? Alguém pode me corrigir aí, mas o último livro foi publicado em 2007. 10 anos depois, você vê uma onda de cancelamento na internet, principalmente, né? Uma onda de cancelamento nas redes sociais, uma onda de cancelamento nos jornais, na mídia, na vida real, de forma geral, e muito disso eu atribuo ao consumo, à leitura, né, as pessoas assistirem aos filmes do Harry Potter e se deixarem impregnar por essa história. Por quê? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, na minha visão, a estrutura imaginativa do mundo de Harry Potter é a estrutura da mente de um cancelador. Eu vou explicar isso mais adiante, mas a minha ideia é de que o surgimento de Harry Potter, a sua explosão, a leitura dos seus livros, você assistir a esses filmes, vai gerar, ou pelo menos vai ser um dos motivos, vai ser um dos causadores de uma cultura do cancelamento, né? É muito forte o que eu estou dizendo, muita gente pode discordar, mas tudo bem, os comentários estão aqui para que vocês falem aquilo que vocês quiserem, só saibam que, né, isso é um aviso aos haters. Se você vier aqui me cancelar, você só vai estar corroborando com a minha tese, tá? Então, pense um pouco a respeito disso. Eu poderia dizer, tudo bem, me cancela aí, por quê? O que é que vai acontecer se você me cancelar? Vai acontecer que meus views vão subir, o vídeo vai estourar, né? As pessoas vão querer assistir aquilo que eu estou falando, mas eu quero que você tome consciência daquilo que eu estou falando. Eu não estou querendo falar isso aqui só por visualizações, ou só para explodir um vídeo, ou só para ficar famoso. Eu quero que você tome consciência da proposta, da tese que eu tenho a apresentar aqui para vocês. Primeira coisa de tudo que eu preciso falar. Eu mesmo fui um leitor de Harry Potter, né? Eu li toda a saga de Harry Potter ali na minha infância, adolescência. Li todos os livros, vi aos filmes, isso repetidas vezes. Era o tipo de criança, de adolescente que sabia as falas decoradas, né? Que sabia tudo o que ia acontecer, que conhecia realmente o mundo de Harry Potter com a afinidade, né? Eu pesquisava a respeito disso, lia portais, via vídeos, ia ao cinema, conhecia esse universo como realmente um fã. E aí você pode dizer, Matheus, isso é hipocrisia, porque se você assistiu Harry Potter, se você leu Harry Potter, se você era fã da série e não se tornou um cancelador, isso mata a sua tese, né? Mas a minha tese não é bem essa. O que eu quero dizer não é o fato de você ter lido Harry Potter na sua infância e adolescência que vai te tornar um cancelador, que vai te tornar alguém com esse tipo de mentalidade. Não é nada disso. Estou dizendo que se você leu Harry Potter ali na sua infância e adolescência, assistiu os filmes, né? E depois, quando você já tem ali os seus 30 anos,
você continua fazendo a mesma coisa e achando o máximo. Depois, quando você tem 40 anos, você continua fazendo a mesma coisa e achando o máximo. Não alimentando o seu imaginário com coisas novas, com novos livros, novos filmes, com coisas mais elevadas, entendendo que aquilo ali foi um momento da sua infância, o que vai acontecer com você? Você vai continuar com aquela mentalidade infantil, com aquela mentalidade boba. Eu falei isso recentemente, de novo, fui muito cancelado, de novo, fui muito criticado, mas isso só comprova a minha tese. Se eu digo aqui que se você consumir muito um conteúdo raso, um conteúdo extremamente infantil, que tudo bem, marcou ali a sua infância, tem um quê de afetividade, tem uma memória interessante ali, muitas vezes você leu com seu pai, com a sua mãe, eu mesmo, meu pai me deu esses livros de presente, acho que a única dedicatória que meu pai deixou foi um livro de Harry Potter, assisti os seus filmes também, fui ao cinema, por exemplo, com a minha avó, assistir Harry Potter. Então também tem uma lembrança afetiva. Mas se você não evolui, se você não procura nada além disso, se você não procura nada melhor do que isso depois, a tendência é que você fique muito bobo. A tendência é que você tenha um comportamento extremamente infantil. E veja, o próprio fato de você se revoltar com isso que eu estou dizendo comprova que eu estou certo. Se você se revolta porque alguém está dizendo a você, olha, se você ficar fazendo isso, você vai se tornar infantil, vai se tornar bobo, e você realmente fica com muita raiva disso e acha que a pessoa tem que ser cancelada, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que eu sou arrogante ou qualquer coisa do tipo, no fim das contas, você só provou que o seu comportamento é realmente bobo e infantil. E por que a minha preocupação com essa questão de você bater na mesma tecla sempre? Ou seja, eu li Harry Potter na minha infância, li na minha adolescência, li na minha vida adulta e vou continuar lendo pro resto da minha vida porque isso é a melhor coisa que já foi feita. Porque eu acho que isso é um problema. Porque, vejam, o nosso imaginário vamos dizer assim, um órgão da nossa mente. Eu descrevo mais ou menos assim, uma linguagem um tanto alegórica, mas é como se fosse um órgão na nossa mente que fizesse ali a transição entre a memória e os sentidos. Você absorve algo através dos sentidos e o imaginário transmite isso para a memória. Quando você vai fazer alguma coisa, tomar uma decisão, escolher com quem você vai se relacionar, tentar mudar de vida de algum modo, o seu imaginário vai buscar essas referências da memória e trazer para os sentidos, para que você tome uma ação. Então, toda vez que você vai tomar uma ação importante, nem precisa ser tão importante, às vezes pode ser irrelevante, Seja, sei lá, naquilo que você come, naquilo que você veste, nas roupas que você compra, as comidas que você pede, as músicas que você escuta, os shows em que você vai, as pessoas com as quais você se relaciona, tudo isso tem uma influência do seu imaginário. E o seu imaginário vai pegar as referências que já estão na sua memória. E se as referências que estão na sua memória são apenas aquelas referências infantis, apenas aquelas referências da adolescência, o que vai acontecer? Você vai realmente acabar agindo de uma maneira muito infantil, de uma maneira muito adolescente, de uma maneira muito rasa, muito pobre diante da realidade. Explicado isso, eu quero dizer o seguinte: o nosso imaginário absorve estruturas descritas pelo cinema, pela música, pela literatura, pela arquitetura e tudo mais, e transformam esse conteúdo em esquemas pelos quais nós vamos perceber a realidade. Então, se eu estou lendo ali, por exemplo, O Senhor dos Anéis, eu vou entender que uma pessoa boa, uma pessoa comum, mas boa, se parece com Frodo. Se parece com Frodo. E uma pessoa má, pervertida, uma pessoa que perdeu a sua, vamos dizer assim, humanidade, se parece mais com o Gollum. Eu tenho isso na minha mente. Essa estrutura se fixou na minha mente. Eu tenho a ideia de que uma pessoa corajosa, por exemplo, é o Aragorn, e eu tenho a ideia de que uma pessoa covarde é, por exemplo, o Boromir, quando ele é tentado pelo Anel. Claro que o Boromir tem facetas para além dessas, mas isso aqui é só um exemplo. Então, essas estruturas mentais, elas são absorvidas pelo imaginário e nós passamos a enxergar o mundo a partir dessas estruturas mentais. O meu problema é a estrutura mental descrita pela J.K. Rowling no mundo de Harry Potter é a estrutura mental do cancelamento. Então, todo mundo
que absorve, né, aquilo que é descrito pela J.K. Rowling, que cultiva essas imagens, que cultiva essas estruturas, vai perceber o mundo através do esquema descrito pela J.K. Rowling, através deste esquema. E este esquema é o esquema da mente de um cancelador. A J.K. Rowling, ela sofre um cancelamento, né, injusto, considera o cancelamento que ela sofreu injusto, não acho que é certo fazerem com ela aquilo que ela está fazendo, independente da opinião dela, independente se ela foi isso, se ela foi aquilo, isso também não me interessa, né, se ela fez A ou se ela fez B, mas eu acho injusto aquilo que estão fazendo com ela, aquilo que fizeram com ela, porém não me compadeço, né? Não me compadeço porque ela criou o próprio monstro. A mente dos canceladores que estão cancelando J.K. Rowling foi formada por ela. Essas mentes foram formadas pela J.K. Rowling. Então ela tem um dedo aí. E por que eu estou dizendo que o mundo de Harry Potter é o mundo do cancelamento? Existem 4 pontos fundamentais em que eu alicerço essa minha tese de que o mundo de Harry Potter é o mundo do cancelamento. A primeira é a seguinte: o mundo de Harry Potter não é dividido entre bem e mal, como geralmente ocorre nas fantasias, como geralmente ocorre nesse tipo de história. O mundo do cancelamento, né, o mundo de Harry Potter é dividido entre oprimidos e opressores, o que é muito diferente de bem e mal. Vou te explicar, presta atenção, é o seguinte: todo mundo que é mal com o outro em Harry Potter está acima socialmente daquele que é oprimido. Então veja, você tem lá a Dolores Umbridge, né, ali no 5º filme e no 5º livro. A Dolores Umbridge é opressora, ela é má, mas porque ela está também, não é só porque, mas ela está sempre acima, hierarquicamente, na hierarquia social dos demais. Então ela é professora e ela é má com os demais. Ela é diretora, depois ela é má com os demais. Você vê, por exemplo, também o próprio Voldemort. O Voldemort, ele toma ali o Ministério da Magia. Então o Ministério da Magia vai estar contra o Harry Potter em determinado momento da história, porque você vê que existe ali uma estrutura. Existe uma estrutura que solapa a estrutura de baixo. Então você tem a estrutura de cima que solapa a estrutura de baixo. Isso é o oprimido e o opressor. Então, os professores de artes das trevas são maus. Eles têm uma autoridade hierárquica acima, né, dos demais. Os diretores, você vai ter diretores maus. Obviamente, o Dumbledore não vai ser. Você vai ter diretores maus. Eles estão acima hierarquicamente, socialmente, daqueles que são oprimidos. Você vai ter o Ministério da Magia. Hierarquicamente, eles são superiores àqueles oprimidos. Então, a relação entre bem e mal, ela vai estar relacionada com a relação entre oprimidos e opressores. Você vai ter uma opressão não apenas, vamos dizer assim, entre mal e bem, não apenas uma oposição entre mal e bem, mas uma oposição social. Né? Então, superiores e inferiores, ricos contra pobres, isso é mostrado, né? Então, Draco Malfoy vem de família rica, enquanto o Rony Weasley vem de família pobre. Então a própria família do Draco Malfoy tem aquela coisa do puro sangue contra aqueles que têm sangue misturado entre bruxos e humanos. Então veja, você vai ter sempre essa posição hierárquica. Então acima da hierarquia vai estar abaixo da hierarquia. Isso é oprimido e opressor. É o contrário, por exemplo, como no já citado Senhor dos Anéis. Se você pega, por exemplo, Sauron é um Maia. Né? É um Maia. Ele vai ser ali quase como um filho dos Valar. Do mesmo modo, você vai ter Gandalf, que também é um Maia, e eles são opositores. Né? Eles estão hierarquicamente no mesmo patamar e eles são opositores. Eles estão ali um contra o outro. Né? Isso é o bem e o mal. Você vai ter Frodo e Gollum. Né? O Frodo é um hobbit, o Gollum também é um hobbit. Os dois estão hierarquicamente empatados, vamos dizer assim, um é o bem, o outro é o mal. Então você vai ver que existe um ponto aí que o mal, o bem e o mal, eles não estão relacionados à hierarquia social. O bem e o mal estão relacionados a um caráter interior do indivíduo, a um caráter
próprio do indivíduo, né? Uma inclinação que ele tem para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. Não está relacionado com a estrutura social, que é o que acontece no Harry Potter. O outro ponto é o seguinte: eu tenho o oprimido, né, que está acima socialmente, eu tenho o opressor que está abaixo socialmente, só que o oprimido, né, perdão, eu tenho o opressor que está acima, né, eu tenho o oprimido que está abaixo socialmente, e o oprimido é sempre bom. O oprimido ele é descrito como alguém que está sempre certo, né? Ele é sempre do lado bom. Então você vai ter a Hermione lá, ela vai ser boa e ela vai estar oprimida socialmente, né? O que tem a história, que ela é meio sangue, etc. O Rony Weasley ele vai ser pobre, ele é oprimido socialmente, mas ele vai ser bom também. O Harry ele é oprimido pela família, né, pelos tios, e ele é bom, né? Os tios são maus. O elfo doméstico ele é oprimido socialmente, ele é bom, e o opressor é mau. O oprimido ele é o bonzinho, né? O oprimido tá certo, o oprimido muitas vezes é melhor do que os outros, é melhor do que os opressores. E aí vem um ponto: o oprimido ele pode se valer, inclusive, de armas do mal para superar os opressores. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo no próprio Harry Potter, né? Então, olha, tem um feitiço proibido, mas o Harry Potter é oprimido, ele pode usar. Então tem a poção polissuco, ninguém pode usar. Não, mas espera aí, eles são os oprimidos, então ele pode usar essas armas contra os opressores. Então você vai ter o fato da lei social não recai sobre os oprimidos. Os oprimidos eles têm a virtude nas mãos. Então se você tem as virtudes nas mãos, você pode utilizar qualquer arma contra os opressores, porque você vai estar certo. Você está entendendo como é o esquema mental que está sendo montado aí? E é sempre essa dicotomia, oprimidos e opressores. Essa dicotomia também se reflete no terceiro ponto, que é essa divisão entre bruxos e trouxas. Essa divisão é uma das piores coisas para o imaginário que pode acontecer. Então, você tem os trouxas, que são as pessoas comuns, são as pessoas homens normais, né, a raça humana de maneira normal, né, geral. E aí você tem os bruxos. O que são os bruxos? São pessoas especiais, são as pessoas selecionadas. Você está lá esperando a sua cartinha de Hogwarts. Eu sou especial, eu sou melhor do que o outro. E aí é o seguinte: eu sou bruxo, eu sou especial. Claro que dentro do mundo bruxo vai ter aquele especial do mal, né? E eu vou ter que lutar contra esse cara. Geralmente, o Voldemort ele é utilizado como descrição de qualquer político que você não gosta, né? Então, não gosto do Bolsonaro, então ele é o Voldemort. Não gosto do Trump, então ele é o Voldemort. Não gosto de sei lá quem, então ele é o Voldemort. Então eu vou descrever sempre o político que eu não gosto como Voldemort. E essa separação entre mundo dos trouxas e mundo dos bruxos é muito prejudicial, porque os bruxos são selecionados, os bruxos eles podem fazer aquilo que eles quiserem, né? Eles têm poder sobre a realidade, eles são especiais, e esse poder é só deles. O poder não é de todos, o poder não está acessível a todos, o poder é deles. Então você tem lá, no meio do mundo, no meio do mundo real, você tem a portinha, né, o 9 3/4, ali na estação, e só os bruxos conseguem passar por aquilo ali. Ou seja, o mundo real é aquilo que todo mundo vê, mas o selecionado, o especial, ele consegue ver além, ele tem poder para além disso. Então você já está relacionando que existem oprimidos e opressores. O oprimido é bom, ele pode subverter a lei porque ele está certo, ele é oprimido, e o opressor é mau, não importa o que ele faça, né? Existe uma hierarquia social aí. Você tem também o fato de que eles são bruxos, eles são especiais, eu me sinto especial, eu me sinto melhor, eu me sinto mais virtuoso, eu me sinto mais capaz, né? Eu fico esperando a minha cartinha de Hogwarts, né? Muita gente dizia: nossa, eu estou esperando a minha cartinha de Hogwarts até agora. Isso é um comportamento infantil e que reflete isso daí que eu estou dizendo. E o quarto ponto, né, é o seguinte, que talvez seja o principal. A magia no mundo de Harry Potter não é uma magia como, por exemplo, novamente no mundo de Senhor dos Anéis. Inclusive, estou falando isso porque atualmente eu estou com um carrinho aberto a respeito de Senhor dos Anéis, um curso a respeito de Senhor dos Anéis, que se chama Tolkien contra o Caos, um clube do livro onde a gente vai analisar as obras de Tolkien. Então vejam, no mundo de Senhor dos Anéis, você tem a magia sendo retratada de que forma? A magia é um poder que é concebido a você, que é dado a você de presente, e você utiliza esse poder no mundo, mas sempre se referindo à divindade. Veja, quando o Gandalf
vai lá derrotar o Balrog, ele diz que ele é guardião do fogo, mas o fogo não é dele. Ele é guardião desse fogo, ele é guardião dessa chama, ele é guardião dessa magia. O Gandalf está ali com uma missão de proteger. Quem subverte isso daí é o Sauron. Quem subverte isso daí é o Melkor. Um presente foi dado a eles e ele quer subverter o presente que foi dado a ele. Quer tomar posse. Gandalf não, quer proteger, quer manter. Então é mais uma manutenção da realidade do que uma alteração da realidade. E esse poder, ele vem sempre a partir de uma oração, de uma invocação, porque ele foi sempre presente, ele foi dado a você. Não é você que criou esse presente, não é você que detém esse presente. Você não aprendeu a magia de uma escola por mérito próprio. Não, o poder vem sempre do além. Claro, isso remete sempre à divindade. O poder em Senhor dos Anéis é como se fosse uma oração. Em Harry Potter, o poder é a ação humana na realidade. Então, eu, como homem, posso mudar a realidade ao meu bel prazer a partir das palavras que eu falo. Então, vejam, eu não recebo o poder. O poder não é de uma divindade, o poder não vem de algo maior do que eu. O poder é algo que eu aprendo. E eu aprendo por quê? Porque eu sou especial. E eu posso usar esse poder por quê? Porque eu sou oprimido. E eu vou usar contra quem? Contra os opressores. A lógica toda, a lógica de Harry Potter, a estrutura mental desenhada nesse mundo, a cosmovisão de Harry Potter, a cosmovisão da J.K. Rowling, é a cosmovisão do cancelamento. Esses 4 pontos que eu desenhei aqui, que eu mostrei aqui para vocês, são a mente de um cancelador. Ele entende que o mundo é dividido entre oprimidos e opressores. Ele entende que os oprimidos são bons e que os opressores são maus. Ele entende que ele faz parte de um grupo especial. E ele entende que ele pode mudar o mundo através das suas palavras. Ele pode alterar a realidade através das suas palavras. Vejam, esse oprimido, né, esse cancelador, oprimido entre aspas, ele pode inclusive matar através das palavras. Né? Ele pode desarmar alguém através das palavras. O que é que os canceladores fazem hoje? Eles veem uma situação hipotética de opressão. Então eles olham e falam, não, isso aqui é opressão. Eles estão me oprimindo. Se eu estou sendo oprimido, por qualquer que seja a razão, não preciso explicar, por qualquer que seja a razão, se eu estou sendo oprimido, eu, na minha condição de oprimido, sou especial e posso utilizar, inclusive, questões criminosas, como fizeram comigo. Me acusaram, por exemplo, de crime, várias vezes. Várias vezes me acusaram, não, você é racista, você é isso, você é aquilo outro. Então, veja, eu posso, inclusive, utilizar de armas criminosas para derrotar o opressor. Por quê? Porque eu sou especial. Eu tenho uma virtude, eu sou melhor do que os outros. E essa mudança vem através da palavra. Então eu vou lá, eu digito, jogo algumas palavras, né, e essa palavra vai atingir o outro, essa palavra vai mudar a realidade, essa palavra vai destruir o outro. Inclusive essa história de que as palavras machucam, que é exatamente o que acontece quando vem haters no meu canal, haters no meu Instagram, etc. Esse tipo de coisa que acontece vem também daí, essa geração de que as palavras machucam. Você diz uma coisa que um certo grupo não concorda, um certo grupo se sente machucado através das palavras que você disse. Se você chamar ele de bobo, se você chamar ele de feio, se você chamar ele de imaturo, ele fica super machucado. E ele já se coloca nessa condição de oprimido. E, por estar nessa condição de oprimido, eu posso te atacar. Vejam que é muito... Para mim isso é muito claro. Para mim isso é muito claro. Não sei para vocês, tá? Mas, na minha opinião, partindo desse princípio, partindo desse desenho que o mundo de Harry Potter tem, partindo dessa concepção, dessa cosmovisão, fica muito claro que você tem aí uma geração inteira que foi educada a partir de Harry Potter, que leu os livros de Harry Potter, que assistiu os filmes de Harry Potter, que continua até hoje consumindo conteúdos, né? Então tem filmes saindo até hoje, né? Acho que o último filme saiu inclusive esse ano, né? Que já é uma derivação aí do universo principal, né? O Animais Fantásticos. Então o último filme saiu até esse ano. E ele contém, como todos os outros, essas mesmas questões. Então se você tem uma geração inteira que foi educada, que educou o seu imaginário a partir desses esquemas mentais e pensa a partir desses esquemas mentais, é óbvio
que essa geração do cancelamento vai ser muito influenciada por Harry Potter. Por isso que eu disse, a J.K. Rowling, ela mesma, criou o monstro que iria devorar, né, como se fosse Saturno engolindo os seus próprios filhos. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem aí embaixo o que é que vocês acharam. Eu imagino que vai dar discussão. Se você discordar, se você concordar, se você foi leitor de Harry Potter na infância, deixe aí os comentários, né? Deixe aí as suas exposições. Compartilhe, envie esse vídeo para os amigos, se inscreva no canal, né? Toda semana a gente posta aqui análises profundas, simbólicas a respeito da grande literatura. E até mais, até breve. Muito obrigado. Tchau, tchau.